Oi, eu sou a au pair. Hoje eu trouxe algumas informações práticas para você que está pensando em ser au pair aqui na França ou para você que já mora aqui na Europa. Oi, eu sou a Sabrina, esse é o Among Talk e hoje a gente vai falar sobre como regularizar a sua CNH brasileira e acessar alguns benefícios aqui na França. Poucas pessoas sabem que a CNH brasileira ela é válida aqui na Europa. Para você que vem como turista, ela vale por até 3 meses, mas ela tem que estar acompanhada do PID, que é uma permissão internacional para dirigir, ou da tradução juramentada. A sua habilitação sozinha aqui, ela não vale por muita coisa, então ela tem que estar acompanhada do PID ou da tradução juramentada. E para você que vem como au pair, é a mesma coisa, a sua habilitação tem que estar válida e acompanhada do PID ou da tradução juramentada para você evitar qualquer tipo de problema com a fiscalização. Eu solicitei o meu PID pelo Detran mesmo, é super fácil, chegou em 1 semana na minha casa. Eu não sei se o valor é o mesmo ainda, mas na época eu paguei R$130. Não é muito burocrático. No site do Detran mesmo você consegue solicitar o seu PID e ele vale por até 3 anos. Mas não é obrigatório que você saiba dirigir. Só que tem algumas famílias que elas solicitam que a au pair tenha habilitação, porque pode ser que elas morem um pouco mais afastada ou que a escola das crianças seja numa cidade vizinha, que é o meu caso. As crianças estudam numa cidade vizinha que fica a 20 minutos de carro. Então, esse é o trajeto que eu faço mais ou menos todos os dias. Busco as crianças em uma cidade e depois ando mais 30 minutos para chegar na escola da outra criança. Então, assim, nesse caso, a família precisou que eu tivesse habilitação. Então, algumas famílias vão solicitar que você tenha. Quando você entra lá no site do Au Pair World, enfim, o meu inglês, vocês sabem que é uma bênção de Deus. Quando você entra lá no site para se cadastrar nas famílias, você vai ver no perfil de cada família o que elas estão pedindo, qual idioma que a au pair tem que falar, de qual país a au pair tem que vir, quais são as solicitações, se a au pair tem que ter algum tipo de curso, inclusive já falei sobre isso, sobre cuidados com crianças, se ela já foi babá antes, se ela já fez um ano de au pair antes. Tem famílias que priorizam muito isso, tem famílias que pedem que a au pair tenha a habilitação. Então, assim, quando você entra lá, você vê a descrição do que a família tá pedindo, e daí você vê se você vai conseguir aplicar para essa família, se você já tem habilitação, ou então você pode procurar uma outra família que não solicite isso. Não são todas as famílias que solicitam, então vai ser super fácil de achar uma família que não precise de habilitação. Para você que mora aqui na Europa ou vai continuar aqui depois do au pair ou vai estender o seu au pair por 2 anos, você pode fazer a troca da sua CNH brasileira por uma habilitação francesa. Isso porque o Brasil tem um acordo com a França de reciprocidade, onde permite que a gente faça essa troca de habilitação sem precisar fazer todos os exames de novo da CNH. Os documentos que você precisa apresentar para fazer essa troca é a sua habilitação válida, um PID ou a tradução juramentada, um comprovante de residência e o seu passaporte válido também. Não ter tido a sua habilitação apreendida, retida ou cassada é importante, porque se você passou por alguma dessas etapas, esquece, você não vai conseguir, tá lá bem descrito quando você entra no site para fazer a solicitação da troca. Tá lá bem descrito, não ter tido a habilitação se não vai ser negada automaticamente. E o custo para isso varia muito de região para região, mas os preços variam de 50 a 150 euros, ou pode ser que esteja mais caro porque atualizou um monte de coisa. Então, esse é o valor que eu tô falando agora, mas é sempre bom você pesquisar para saber qual é a tabela de valor da sua região ou o valor atual, mas o que eu vi agora é de 50 a 150 euros. O processo demora de 2 a 3 meses, então é sempre bom você fazer isso com um pouco de antecedência para você não passar por nenhuma confusão com a fiscalização aqui.
E mesmo que você não dirija muito, assim, com frequência, é sempre bom que você tenha a sua habilitação regularizada para uma caso de emergência você conseguir ajudar alguém ou até mesmo fazer alguma viagem próxima sem precisar de ajuda ou pegar carona com alguém. E lembrando que em todos os casos, como turista, au pair, ou até mesmo quando você já mora aqui e ainda não fez essa troca, né, essa regularização da sua habilitação, é necessário que a sua CNH esteja acompanhada do PID ou da tradução juramentada para ela ser válida aqui. Existe um benefício aqui na França chamado APL. Ele é um auxílio financeiro gerido pelo CAF. É como se fosse uma ajuda de custo para você conseguir pagar o seu aluguel. Ele pode ser solicitado tanto por cidadãos como por pessoas que morem no país legalmente. E inclui também a au pair. Nós podemos fazer essa solicitação desde que atenda todos os requisitos que eles colocam. Então, para você fazer essa solicitação, caso seja necessário você alugar um quarto ou um apartamento fora da casa da família anfitriã, que eu acho muito difícil isso acontecer, muito raro. Eu nunca vi casos desse de que a au pair teve que alugar um lugar para morar. Acho que isso não aconteceria. Mas se for o caso e acontecer, a gente não sabe qual é a situação da família, se tem quarto suficiente na casa, enfim, pode ser que aconteça. E daí você consegue fazer essa solicitação. Você vai precisar do seu contrato de au pair, né? O contrato que você fecha com a família para provar o vínculo, o seu passaporte e seu visto válido, um extrato bancário, uma declaração de que você não possui rendimento e o seu número do seguro social. Depois que você organizou todos os documentos, você consegue enviar diretamente no site do CAF ou então por correio para a agência mais próxima da sua residência. O processo pode variar de 6 a 8 semanas. E o valor que a APL vai liberar para você do auxílio vai depender muito do valor do aluguel, de quanto você ganha e da localização que você vai estar. Por exemplo, se você tiver em uma cidade pequena ou em uma área rural, geralmente eles liberam de 50 a 100 euros. E agora, se você tiver em uma cidade grande, por exemplo, em Lyon ou em Paris, varia de 200 a 300 euros, mas você pode fazer também um cálculo básico no próprio site do CAF e fica tudo lá descritinho. Você coloca as bases de dados de quanto vai ser o seu aluguel, o que você recebe, enfim, e você calcula quanto você vai conseguir retirar do auxílio. Como funciona o sistema de saúde aqui da França? Bom, vou falar sobre isso de uma forma bem básica mesmo, porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso e tá bem explicadinho o que é, como funciona e qual é a categoria certa para au pair. Então, se você quiser ir lá ver depois, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas funciona mais ou menos assim. Você faz a solicitação do seu Carte Vitale através do Assurance Maladie. O que é o Carte Vitale? É um cartão de saúde onde fica todos os seus dados, o número do seu seguro social. E esse cartão você apresenta ele em todos os lugares que você for, todos os médicos ou farmácias que você for. Ele te permite pedir a solicitação de um reembolso de uma certa porcentagem do valor de tudo que você gasta aqui com saúde. Varia de 60% a 70% do valor de reembolso que eles podem te dar, eles não reembolsam o valor total. As consultas médicas aqui, elas variam de 25 a 70 euros, mas depende muito da região que você vai estar e da especialidade que você vai passar. Especialidade ou especialização? Não sei se eu falei certo. E também tem o Mutuelle. O Mutuelle, ele é como se fosse um convênio pra gente. E ele cobre o restante da porcentagem de reembolso que o Carte Vitale não cobre. Ou seja, você pode receber até 100% do valor dos seus gastos com a saúde que você teve. Mas depende muito também do plano que você vai fechar com o Mutuelle. Se você for fechar um plano mais básico, pode ser que seja a mesma porcentagem que o Carte Vitale. E daí fica em aberto aí para você ver depois
o que vai ser melhor. E uma coisa que eu fiz, e eu vou te dar essa dica, é que você tenha cópia de todos os seus documentos, tanto físico como digital. Faça cópias, faça um apostilamento se você achar necessário, mas não é obrigatório ter apostilamento dos documentos para vir para cá, tá? É só uma dica mesmo para você se sentir um pouco mais seguro. Mas faça a cópia do seu passaporte, do seu visto, do seu PID, da sua CNH, do contrato com a família, do comprovante de endereço. Faça a cópia de todos os documentos que você acha importante. Caso você venha a perder, faça uma cópia autenticada também. Se você tiver uma cópia, pode ser que te ajude em um caso assim de necessidade, até que você consiga solicitar outro documento. Porque solicitar documento daqui da França pode ser que demore, né, para vir até aqui de correio. Então, esteja, assim, prevenido de qualquer situação que possa te colocar em uma saia justa, sabe? Então, esteja preparado. Participe de grupos de au pair nas redes sociais. Tem muita au pair aqui na França. Você colocar lá em qualquer rede social que você use também. Au pair, vai aparecer vários vídeos de garotas falando sobre o dia a dia delas como au pair aqui na Europa ou até mesmo em outro país. E uma coisa muito importante também é, se você precisar de atendimento médico de urgência, você pode ir direto no hospital que eles vão te atender, mas caso você não consiga chegar até um hospital, você pode ligar no número 112 ou no número 15. O 112 é da emergência e o 15 é do SAMU. Bom, espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais como utilizar a sua CNH brasileira aqui na Europa, junto com o seu PID ou com a sua tradução juramentada, ou até mesmo fazer a solicitação da sua habilitação francesa. Como você faz para solicitar os benefícios como APL ou utilizar o sistema de saúde daqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Comenta aqui se você tem alguma dúvida ou se você tiver alguma dica também. Vou adorar ter essa troca com vocês. Compartilha esse vídeo com alguém que possa se interessar. Se inscreve no canal para não perder nada por aqui. É isso. Merci e à bientôt!